Opa pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje o nosso grupo F, contando com os integrantes como Gabriel, Stephanie, Washington, Vitória, Gustavo e Samuel, optou por fazer um vídeo mais explicativo possível, já que fundamentos mecânicos em física pode ser complicado para pessoas que não estão familiarizadas com esse tipo de assunto. Então espero que vocês gostem. Pois é, tudo começa pela física. É a ciência que estuda a natureza e suas leis, né? Desde as partículas subatômicas até as galáxias do universo. Vamos descobrir como as forças invisíveis moldam tudo ao nosso redor. Uma gravidade que mantém nossos pés no chão, eletricidade que alimenta nossos telefones, carros e nossos postes de luz e nos prepara uma jornada emocionante pelos cosmos de micromundo e macromundo. E dentro desses que eu citei, existem várias categorias que eles estão enquadrados, como grandezas físicas, movimento, repouso, referencial, trajetória, deslocamento, velocidade, aceleração, força, massa, peso, trabalho, potência, momento, torque, outras e, incluindo o que a gente vai demonstrar hoje, mecânica. A mecânica é o fundamento que estuda o movimento e as interações entre os corpos, e ela se divide em três áreas principais: a cinemática, a dinâmica e a estática. Cinemática estuda o movimento dos corpos sem se preocupar as causas desse movimento. A dinâmica, que estuda as causas do movimento dos corpos, as forças e que atuam sobre eles. E a estática estuda o equilíbrio dos corpos e as condições em que o corpo não esteja em movimento ou está em movimento uniforme. Tendo esses fundamentos mecânicos e o seu conhecimento sobre as leis de Newton, podemos entrar na segunda camada do nosso vídeo de hoje. MRUV, movimento retilíneo uniformemente variável. Esse princípio de movimento condiz que se um corpo se desloca em torno de um ponto fixo com aceleração angular constante, isso significa o quê? Que sua aceleração constante é diferente de zero e sua velocidade varia de acordo com seu movimento. E para ajudar a gente a achar esse movimento uniformemente variável, a gente usa três fórmulas principais, que são essas que estão na tela. A primeira fórmula seria a da velocidade final, que seria a fórmula de velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Em seguida, nós temos a equação de Torricelli, que seria a velocidade final quadrada é igual à velocidade inicial quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. E a última, mas não menos importante, é a da fórmula da posição, que seria a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Agora que você conheceu as fórmulas que vamos aplicar daqui em diante, vamos para a camada 3. Sobre queda livre de Galileu Galilei no século XVI. Considerado o pai da física moderna, ele fez inúmeras contribuições para a cinética, estudando movimento de projéteis e queda livre, que vamos decorrer daqui em diante. Como vocês já devem ter imaginado, queda livre seria um objeto lançado verticalmente para cima ou para baixo sem influência de qualquer resistência do ar, como se estivesse em um vácuo perfeito. Esse lançamento é totalmente livre de qualquer ação externa e isso denominamos como queda livre. Então vamos aplicar esse conceito em nosso mundo fazendo um pequeno exercício mental. Vamos supor que você esteja de pé em um topo de um edifício de 80 metros e em suas mãos você segura uma pequena bola de metal pronta para ser lançada a uma jornada emocionante em queda livre. Com esse exercício mental, sua missão é calcular quanto tempo demorará para a bola chegar até a superfície. Então vamos novamente usar as formas pré-estabelecidas em movimento retilíneo uniforme. Então, antes da gente começar a usar essas fórmulas pré-estabelecidas, vamos usar algumas ferramentas mágicas que a gente já tem conosco, com a aceleração da gravidade, que seria uma força invisível que puxa ela para baixo, e vamos denominar como 9,81 aproximadamente metros por segundo.
Nós temos a distância, que é a altura do edifício, de 80 metros, o tempo que a gente vai desvendar e a velocidade inicial, que já a bolinha está parada em suas mãos, seria 0 metros por segundo. Então, com as ferramentas mágicas já estabelecidas, vamos para a fórmula de posição do objeto. Vocês devem estar pensando, nossa, que tanto de incógnita, eu só tenho 4. Calma, eu vou fazer junto com você nesse vídeo. Então vamos lá, como a gente usou ferramentas mágicas, então vamos fazer equações mágicas também. Então vamos pegar aqui, primeiramente, a distância inicial, mandar para o outro lado junto com a distância final. E como você já deve ter presumido, a distância final menos a distância inicial, o quê? A própria distância entre eles. Então seria igual a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então vamos usar outro conceito aqui. Se nossa velocidade inicial é igual a 0 e ela está multiplicando o tempo, então todo número multiplicado por 0 é 0. Então, pode eliminar os dois da equação. Ficou a distância igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tá vendo como é que diminuiu muito nossa equação? Aí é só substituir com as ferramentas mágicas que você já tem. Então a distância seria a distância da sua mão até o subsolo, que seria 80, que é a altura do prédio. É igual a aceleração. A aceleração que a gente está constando aqui seria a aceleração da gravidade, que seria 9,81 vezes o tempo ao quadrado, que a gente quer achar, dividido por 2. Com estes dados, você viu que a aceleração da gravidade aqui está multiplicando na nossa variação, que é que a gente quer achar, que é o tempo, você passa para o outro lado dividindo com a distância. Então, você tem 80 dividido por 9,81 é igual ao tempo ao quadrado dividido por 2. Você viu que 80 dividido por 9,81 deu 4,077 aproximadamente. Aí fazendo uma regra de 3 simples, você vê que 4,077 é igual ao tempo ao quadrado dividido por 2. Então, 2 vezes 4,077 é igual ao tempo ao quadrado. Isolando o tempo, temos que tempo é igual a raiz de 8,154, que isso nos dá o tempo de aproximadamente 2,825 segundos. Viu como é interessante fazer exercício mental com queda livre? Agora que eu já te apresentei esse conceito, vamos agora para outro conceito de movimento inclinado. No movimento inclinado, vem desde os primórdios da humanidade, como uma bola rolando em um plano inclinado ou um carro descendo uma ladeira. Nesses casos, a gravidade atua em conjunto com uma força normal do plano, criando um movimento muito complexo. Então, usaremos outros tipos de fórmula, como a de aceleração, a de velocidade final e a do tempo, como estão descritos na tela. Então, vamos para um exemplo que fizemos na prática em um laboratório com os equipamentos certos. Agora, partindo para o experimento, a gente vai usar uma régua como se fosse um plano inclinado, e esse aqui seria o nosso corpo que vai entrar em variação. E o nosso ponto de origem vai ser o marco 0, e o primeiro tempo que a gente vai usar é do ponto de origem até 100 centímetros, depois do ponto de origem a 200 centímetros, do ponto de origem a 300 centímetros e do ponto de origem até os 400 centímetros. Então vamos partir para o experimento. E como vocês puderam ver, até que é um equipamento muito simples, mas que encaixará perfeitamente na nossa explicação. Coletando as informações sobre o tempo em nossas determinadas medidas da nossa régua, a gente criou a seguinte tabela. Usando a base dessas informações que construímos a tabela, vamos supor que você queira descobrir a velocidade final de cada posição. Para demonstrar para vocês, eu usarei 400 milímetros. Como você pode ver na tabela, a gente marcou 3 tempos, porque
a gente quer ver o melhor tempo possível do 0 aos 400. Então o que a gente fez? A gente pegou os 3 tempos, fez uma média entre eles para ver qual que era o melhor tempo a se usar. E vimos que era 3,54 segundos. Já que usamos a última fórmula de posição final para descobrirmos o tempo, essa aqui nós vamos usar a fórmula de Torricelli. Então, usando a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, temos que velocidade inicial seria no caso 0, né, que já está partindo de repouso. Teremos que velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes a distância. Substituindo as formas que você já tem, que é 400 mm e 9,81 metros por segundo. Lembrando que você tem que transformar 400 mm em uma grandeza física, porque a distância é medida em metros. Então 400 mm em metros seria 0,4 metros. Então jogando na calculadora aí de vocês, 2 vezes 981 vezes 0,4, nós temos 7,848. Isolando a velocidade final que está ao quadrado e passando para o outro lado em raiz, temos que a velocidade final é igual a raiz de 7,848, que isso nos dá 2,80 metros por segundo, que é a nossa velocidade final. Viu como é que é fácil? Unindo os dados que você já coletou com as fórmulas pré-estabelecidas, podemos resolver qualquer cálculo, não é verdade? Então, passando um pouco mais de teórico e deixando um pouco de lado essa razão de cálculo, vamos estudar agora sobre o pêndulo de Newton. Criado por Isaac Newton, é um dispositivo muito interessante sobre a conservação de quantidade de movimento e da energia mecânica em colisões. E como você pode ver no vídeo, até que é uma estrutura bem simples. Só é composto por 5 pêndulos que são colocados adjacentes uns aos outros e colocado eles numa armação de metal ou madeira por meio de 2 cordas. E como acontece esse fenômeno? Acontece que quando é levantado uma das bolinhas das extremidades, ela adquire energia potencial. E quando é soltada e choca-se contra as outras, ela transfere essa energia e essa quantidade no movimento para o sistema, de forma que a outra bolinha oposta se levante também. E esse movimento se continua até perder em razão da perda de energia. É realmente uma estrutura bem interessante, não acha? MRUV, conceitos e fórmulas, aplicações no nosso mundo, queda livre, inclinação, pêndulo de Newton. Isso é só uma fração do que a física pode nos proporcionar. E infelizmente nosso vídeo vai parando por aqui. Espero que vocês tenham entendido alguns conceitos de física. E como eu disse, era para ser um vídeo mais explicativo possível. E eu quero deixar honrar o mérito a todos os colaboradores para que esse vídeo existisse. E obrigado principalmente a você que assistiu o vídeo até aqui. Então, muito obrigado.